internacional que veio diretamente do Ceará, deixou a ilha de Fernando de Noronha para palestrar sobre as aves de Noronha. Obrigado, Cecília, pela presença e pela oportunidade de estar com a gente aqui em mais um Avistar Rio. Cadê meu... Boa tarde, gente. Primeiramente, muito obrigada por todo mundo estar aqui, né, domingo à tarde. Eu sei que não é um momento ali que todo mundo queria estar tirando uma siesta. Mas eu prometo que a palestra vai ser super legal. A gente vai trocar uma ideia sobre os ambientes insulares do nosso país e o que eles têm a nos oferecer. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília de Carião, sou bióloga. Sou coordenadora do projeto chamado Aves de Noronha e também alço alguns voos no Ceará. Esse guia de aves foi um produto super interessante que a gente conseguiu fazer agora. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das ilhas oceânicas brasileiras. Para quem não sabe, são 4 ilhas espalhadas em diferentes lugares. Trindade e Martim Vaz é a mais distante que a gente tem, 1.160 quilômetros, e não habitada. São Pedro de São Paulo também não é habitado, um pouquinho mais próxima, mas já tem uma população um pouco maior, que são dos marinheiros, né? Eles são não sei se fala propriedade, de domínio da Marinha. O Atol das Rocas, que é uma reserva biológica, que também só é permitido a pesquisa, e tem a Zelinha, né, que é moradora de lá há algumas décadas, e alguns pesquisadores que têm a oportunidade de trabalhar com essa riqueza e diversidade desse lugar. Tem tantas aves quanto Fernando de Noronha, que é a nossa 4ª ilha, e a mais diversa de todas, e a única que tem população residente de Homo sapiens, né? Então, além de ter a maior biodiversidade de aves marinhas, também tem uma população de aproximadamente 5.000 pessoas vivendo, mais 130.000 turistas anualmente pousam na ilha. Essa ilha surgiu há 12 milhões de anos atrás, depois de várias erupções vulcânicas, se transformou nesse edifício vulcânico, e onde era só oceano, agora a gente tem um super edifício cercado por água. E nesse edifício a gente tem várias coisas. Quem aqui já foi para Fernando de Noronha? Eita, muita gente. Minha brincadeira não vai nem funcionar? Que eu ia pedir para vocês se imaginarem em Noronha, e eu ia dizer que 90% ia se imaginar nessa cena. Mas para quem nunca foi, se imaginem, né? E aí a questão, a brincadeira, né, que eu vou fazer aqui agora, é para saber realmente o que vocês imaginaram, né? Para quem não foi, ou para quem foi, e já faz algum tempo e foi com outra perspectiva, eu queria que pensasse o que imaginar, o que vocês imaginaram, né? Como vocês se imaginaram ali em Fernando de Noronha. Se vocês se imaginaram mergulhando com cardume de sardinha, ou mergulhando com tubarões, que para alguns podem causar pânico, mas para outros é o grande sonho da vida. E dizer que a gente só imagina o que nos é mostrado, a gente só deseja, só imagina, só traz ali para a diária do imaginário o que é mostrado. Só que nesse mesmo lugar, onde toda essa biodiversidade subaquática existe, tem outras tantas coisas, né? Como, por exemplo, pescaria de atobás no meio de arrufos de sardinha. E muita gente não sabe nem que existe. Tem espécies endêmicas, né? Tem 2 aves que só existem em Fernando de Noronha e que se reproduzem. No primeiro semestre, é a coisa mais incrível do mundo. A trilha que você faz em Noronha, se você olhar um pouquinho mais atento para cima, você vai ver um festival de cibitos e cucurutas cuidando dos seus filhotes, que são a nova geração de espécies endêmicas de Fernando de Noronha. Além do incrível balé das fragatas e dos atobás, que vocês têm aqui, né? Mas também quem não sabe, não se atenta a olhar para cima, ou não sabe o que está acontecendo, mas as fragatas roubando ali os peixes dos atobás. E em Noronha tem um atobá que só se reproduz lá, que é o atobá do pé vermelho. Então essa cena a gente ainda vê com essa espécie tão singular no ambiente. E aí, o resumo dessa ópera é para dizer que a gente só enxerga
o que nos é direcionado, né? Você não vê todas essas cenas porque você não sabe nem que isso existe. Então, como que você vai notar alguma coisa que você não sabe nem que isso existe? E foi isso que a gente encontrou quando chegou em Fernando de Noronha. O que o Aves de Noronha encontrou, né? Era isso que estava acontecendo. Ninguém via. Na ilha com a maior biodiversidade de aves marinhas do Brasil, ninguém via, ninguém notava, ninguém observava, ninguém fotografava. Então, um turismo que movimenta mais de 41 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, ele estava sendo menosprezado, né? Não estava completamente fora dos holofotes. E a gente chega em Noronha com um outro olhar e uma outra proposta, tentando redirecionar esse olhar de algo que já existia. A gente não criou Noronha, a maior biodiversidade de aves marinhas, ela sempre esteve lá. A gente simplesmente está tentando, desde 2018, redirecionar esse olhar das pessoas para essa biodiversidade. E aí, como que a gente fez isso, né? Tudo foi feito muito aos poucos e, como a gente diz lá no Ceará, a gente vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai vendo o que tem e vendo as possibilidades de adentrar nesse universo. Então, a gente foi transformando o mercado pela base. A principal parte foi a gente capacitar os guias locais, porque se eles não forem detentores desse conhecimento, não tem como ele passar essa informação para uma diversidade de pessoas. A gente começou a produzir materiais didáticos que não tinha absolutamente nada de fácil acesso para os guias, para os turistas, para as pessoas de uma forma geral. E a gente começou a desenvolver alguns produtos, né? O Guia de Aves foi lançado ano passado no Avistar Brasil, eu ia dizer São Paulo, no Avistar Brasil, e foi um marco muito importante para a gente de uma forma geral, porque a gente sempre sonhou com esse produto. É muito mais fácil você apaixonar as pessoas quando você tem um produto ali na sua mão que você mostra minimamente quem é. Ah, aquele bicho voando, o que é aquilo? Você mostra lá, uma fragata, é uma noivinha, uma viuvinha. É muito mais fácil você captar a atenção, o amor, o interesse das pessoas por aquilo. E ao longo disso foram produzidos mais alguns livros, né, para públicos diferentes. E o ano passado a gente teve o presente de poder transformar as paradas de ônibus de Fernando de Noronha em pontos de exposição de fotos da biodiversidade da ilha. Não só das aves, tem ave, tubarão, flora, tem uma diversidade. E uma coisa peculiar nessa foto é aquele nomezinho que tem lá em cima, que para 100% de vocês vai ser só João Paulo Ferreira, mas que para a gente do Aves de Noronha isso tem uma representatividade muito grande. O João Paulo ele é um ilhéu, ele é um guia local e ele está com a gente no projeto desde o comecinho. E antes da gente chegar na ilha, ele já tinha sido picado pelo mosquitinho da observação de aves em 2012, quando o Endrigo foi em Noronha e queria ver passarinho e meio que cutucou ele, eita, esse mundo existe. Então o João já estava ali caminhando, né, com suas boas pernas desde 2012. Então ter ele fazendo parte dessa mudança junto com a gente é muito representativo, porque a gente não acredita em absolutamente nada que é feito isolado da comunidade. Então, ou a gente trabalha junto para que a mudança seja nossa, ou para a gente não faz sentido nenhum. Então, hoje, todas as paradas de ônibus, elas são enfeitadas, né, embelezadas com a biodiversidade de Noronha, e isso para a gente também foi um marco muito importante. Além disso, a gente trabalha muito com a educação ambiental. Só que parece, eu sei que para muita gente... Quem segue o Aves de Noronha aqui no Instagram? Levanta a mão. Gente, quem não segue, por gentileza? @Aves de Noronha. Mas quem vê a gente, né, pensa que a gente tem um time de 20 pessoas fazendo tudo isso acontecer. Mas a gente é bom mesmo em fazer mágica. Então, nós somos 4 pessoas fixas e, geralmente, tem 3 voluntários que ficam trocando a cada 6 meses. E nossas pernas são poucas, né? E curtas. A gente queria muito trabalhar com o maior número de crianças possíveis, porque a gente sabe que as crianças é o futuro e pronto. Só que a gente não tem perna para isso. Então, a gente trabalha com os professores, que são bem em menor quantidade. Então, só tem uma escola e uma creche em Fernando de Noronha.
Então, a gente produz vários materiais, aquele que estava no slide passado, vai ter um QR Codezinho no final, vocês podem baixar. Foi um material feito para os professores de todas as séries, para que eles pudessem trazer no dia a dia de suas matérias a temática da biodiversidade, seja dentro ou fora d'água. E a ilha que não enxergava o birdwatching, agora estava preparada, né, mais preparada, digamos assim, que a gente também não era só mato, mas era um matinho assim, recém-capeado. E aí a gente vem fazendo toda essa transformação em conjunto com várias pessoas. E a gente trabalha muito essa questão, né? O que Fernando de Noronha tem? E eu queria trazer esse exercício para vocês que trabalham em outras áreas, seja aqui no Rio ou em outros lugares, para fazer esse exercício. Eu vim agora, a semana passada eu estava no Ilha Bela Bird Week, e a gente teve uma discussão muito interessante de quem trabalha em uma determinada área sabe melhor do que ninguém o que só tem naquela área ou o que aquela área tem de melhor. Então, o que o Rio tem? O que outras áreas aqui perto tem? Então, vocês... eu trouxe isso daqui mais no quesito de uma provocação da gente tentar redirecionar o nosso olhar para não ficar só nos passarinhos, porque passarinho é massa. Mas se a gente pode disponibilizar um recurso mais diverso, é mais legal ainda, porque a gente abrange um número maior de pessoas e de gostos interessantes também. Então, Noronha tem a maior biodiversidade marinha de aves do país. Simbora. Eita, mas calma. É o melhor lugar do país para fotografar os dois. Lá a gente chama de rabo de junco, né? No CBRO, a maioria de vocês aqui deve conhecer como rabo de palha, mas a gente chama de rabo de junco. Então, tanto de bico vermelho quanto de bico amarelo é o local mais fácil de fotografar no Brasil. E o único sítio de reprodução do atobá de pé vermelho, que é uma espécie ameaçada de extinção, e ela só se reproduz em árvore. É o único atobá que a gente tem no Brasil que só reproduz em árvore. Então, as árvores representam um recurso extremamente importante. Então, quando a gente fala de conservação de aves de Noronha, a gente precisa falar também da flora. E essa outra temática que a gente está abordando bastante também. Isso parece um chumaço de algodão, mas é um filhote de passarinho. Eu prometo que não fui eu que coloquei ali. Noronha também tem duas aves endêmicas, né, que para o universo da passarinhada é super importante, que são aquelas duas figurinhas que vão completar o álbum. Não são as espécies mais bonitas do planeta, eu sei. Podia ter um topete colorido, né, uma pata, pelo menos assim, rosa choque, alguma coisa que chamasse a atenção. Mas, ok, elas estão num local maravilhoso. Então, para além de ir para Noronha vê-las, vão ter outras tantas coisas gostosas de se observar também. Além das aves, né, tem uma diversidade também de endemismo, dentro d'água é a maioria deles, mas a gente tem endemismo de flora, a gente tem a mabuia também, que ela enfim, quem é apaixonado por réptil fica ali brisando vários tempos, porque dependendo da cor, do sol que bata nela, ela muda de cor e fica cintilante, é uma coisa maravilhosa. Tem o único manguezal de ilhas do Atlântico Sul, também, que é uma particularidade super interessante. Tem trilhas com acessibilidade, então quem tem qualquer tipo de problemas motores ou anda de cadeira de roda, tem essa possibilidade também dessa acessibilidade, e essa trilha vai dar direto no ninhal de atobá de pé vermelho, e nesse percurso, que é o percurso que a gente faz o Vem Passarinho a Noronha, você vê quase 100% das espécies mais desejadas de ir para a ilha. Tem paraquedismo também, para quem, né, quer entender por que as aves cantam, pode se aventurar nesse voo. 2 vezes por ano agora tem essa possibilidade, inclusive agora vai começar o evento no final desse mês na ilha. Para quem é do esporte na água, né, tem ondas perfeitas e surf. Então, assim, Noronha tem uma diversidade de possibilidades para além das aves. E a ideia é que a gente traga isso para o nosso universo. O que tem além de passarinho nas nossas áreas? Então, o grande trabalho da gente, né, de uma forma geral, é trabalhar nessa geração do desejo, fazer com que as pessoas desejem ir para os nossos quintais. Então, o que o quintal de vocês tem de incrível
que vocês podem utilizar como bandeira de vem para cá que vai ser legal. Então, é um convite para que vocês façam esse exercício para quem trabalha nesse ramo. E o Aves de Noronha deu voos muito importantes, e para isso a gente conta com muitas pessoas, com muitas instituições, com apoios de editais. Um dos nossos primeiros apoios, né, de empresas foi a Log Nature, que voa com a gente até hoje, é uma parceira super importante. O Grupo Cataratas também apoia os nossos voos já tem um bom tempo e continua apoiando. Amanhã, inclusive, eu tenho uma ação só com o time deles. O Grupo Atlantis, esse daqui é um modelo de negócio super interessante que eu queria dividir com vocês. Tem muita coisa que é muito cara, né, que a gente sonha muito em fazer, mas acaba sendo inviável porque a gente não tem a verba para fazer aquilo acontecer. Então, um modelo de negócio muito interessante que a gente conseguiu desenvolver lá foi fazer parceria com empresas de produtos. Então, a gente desenha o produto, a gente dá a ideia, a gente produz, faz todo um modelo. E aí apresenta para essa empresa. E ela diz, Cecília, isso vende ou isso não vende. Se vender, ela paga pela a produção desse material e devolve para a gente uma porcentagem em dinheiro e em material. Então, eu trouxe isso aqui, eu sempre chamo muita atenção, porque às vezes a gente sonha com tanto de coisa e os sonhos da gente custam tanto de dinheiro, né, minha gente? Mas se a gente se associa a pessoas que podem viabilizar isso, a gente encurta um tanto de caminho. E esse modelo de negócio era maravilhoso tanto para o Aves de Noronha quanto para o Grupo Atlantis, porque eles, imagina, eles não precisaram, eles têm um produto de alta qualidade que reflete a biodiversidade daquele local. Então, isso é muito legal. E outra parceria que eu jamais poderia deixar de falar é o ICMBio, né, que viabiliza o nosso alojamento e várias questões logísticas locais. Para quem não sabe, Fernando de Noronha é 70% parque e 30% APA. Então, a gente está 100% inserido dentro de unidades de conservação. E os editais, ao longo, né, da nossa caminhada, aí desde 2018, o mais recente foi o do CRBio 01, que está viabilizando um evento super legal que eu vou falar no finalzinho. Mas o que a gente acredita mesmo é que a conservação ela precisa ser aliada do ecoturismo. A gente não faz ecoturismo em áreas acabadas, assim, devastadas. Os locais mais legais que a gente quer tirar férias e passarinhar são nas áreas preservadas, onde tem a maior diversidade de bichos, onde tem os bichos endêmicos. Então, esse casamento, ele tem que dar certo, minha gente. Eu sei que tem vários casamentos que não dão, mas o do ecoturismo com a conservação precisa ser duradouro. E, para tudo isso acontecer, a gente trabalha em várias linhas, né? A comunicação, dando palestras mensais no Tamar, em Fernando de Noronha. Os produtos, né, como vocês viram, gente, sobraram bem pouquinho. Se fosse vocês quando acabarem aqui, a gente já comeu. No final, tem assim uns 5 gatos pingados desses daqui lá fora para vocês comprarem. Tem atividades na escola, né? Como eu disse, a gente não consegue abarcar atividades semanais ou mensais com a escola, mas a gente sempre está ali tentando fazer a mudança de alguma forma. E esse ano a gente levou a Carol de um projeto que chama Ser Criança Natural, que ela tem uma didática super legal com esse olhar da criança na natureza. E a gente fez várias atividades legais, tanto na escola quanto na creche. A gente, antes de trabalhar em Noronha, sempre escutou muito. O pessoal vem aqui, faz suas pesquisas, coleta dado, vai embora e ninguém sabe nem nunca o que aconteceu. Então, a gente meio que tem isso muito incrustado na gente e desde o começo a gente fez questão de co-criar. Então, todos esses produtos que vocês veem impressos, né, os livros, os materiais didáticos que eu digo, eles foram todos criados juntamente com a comunidade. Então, não sei se ainda tem alguma unidade, mas a gente trouxe alguns desses materiais das rodas do Birdwatch em Noronha. E isso foi um produto de um workshop que a gente fez com os guias locais para a gente desenhar o que seriam essas rodas e como elas funcionariam. Mensalmente, a gente tem o Vem Passarinhar Noronha, que essa atividade é apoiada pela Log Nature também, que é super legal, porque é bem voltada para a comunidade local, é gratuito, a gente disponibiliza binóculos, então tem muita gente que nunca usou binóculo na vida e vai ter essa experiência porque o binóculo é meio que um teletransporte, né, gente? Não é para um outro lugar físico, mas
é um zoom meio que dentro do passarinho. Porque você vê um passarinho assim é uma coisa, mas você vê de binóculo é tipo você abraçando assim. Então não tem como, assim, é uma atividade muito transformadora. E, obviamente, que para subsidiar tudo isso, a gente precisa fazer pesquisa de base para entender como funciona e aonde a gente deve estimular e amplificar os nossos esforços dentro da conservação. Então, a pesquisa é a base de tudo, a Aves de Noronha está inserido no PAN das aves marinhas e, em conjunto, ali a gente desenha junto as melhores estratégias para a conservação dessas espécies. Aqui também é o time da Eco Noronha, né? Que quem não sabe, a concessão do parque do Grupo Cataratas. E a gente, pelo menos 2 vezes por semestre, dá um curso de capacitação para o time deles, para que eles estejam cada vez mais alinhados com toda a realidade ali da pesquisa do Aves de Noronha e com a diversidade, né? A gente sempre tem alguma coisa nova para ensinar e para aprender. Eles também ensinam um tanto de coisa para a gente, porque eles estão muito mais em campo do que a gente, a verdade é essa. E esse é o nosso time insular. O Bruno, o João Paulo e a Alessandra são os 3 guias assim, que se destacam hoje em Fernando de Noronha com a parte do turismo de observação de aves. Cada um tem uma peculiaridade diferente, né? Vai ser melhor com alguma habilidade, mas a gente diz que são os nossos pupilos, né? Assim, a gente olha para eles 3 e pensa, vencemos na vida, porque são 3 pessoas que realmente respiram o turismo de observação de aves e acreditam naquilo que a gente faz. Então, é muito bom trabalhar com uma galera assim. Desde o ano passado, a gente abriu as rotas de turismo. Então, se você já estiver em Fernando de Noronha, a gente não tem muito como te ajudar. Mas se tu estiver no continente e quiser ir para Fernando de Noronha para uma viagem de observação de aves, esse QR Code, ele dá nos nossos roteiros e o que a gente disponibiliza. Então, quem quiser dar uma olhadinha depois, se não conseguir ver agora, tem no link da bio do Aves de Noronha. Pode entrar em contato diretamente com a gente também. A gente tem muitos holofotes direcionados para essa questão dos multiplicadores, né? A gente acredita muito que pessoas que têm essa inserção na mídia, com pessoas que geralmente a gente não atingiria, são pessoas interessantes para caminhar com a gente. Então, em 2022 ou 2023, não lembro mais, o Bruno Gagliasso esteve com a gente em Fernando de Noronha passarinhando. Aqui há uma mesa de anilhamento, a Geise está com um cibito na mão e eles estão acompanhando todo o processo de anilhamento da gente. E esse ano, há um mês atrás mais ou menos, a Juliette esteve na ilha também, a gente fez uma passarinhada de 2 horas com ela. Então, assim, foram 2 pessoas que puderam vivenciar um pouquinho do nosso universo e sentir um pouco o que é ser um biólogo que trabalha com aves em Fernando de Noronha. E essa comunicação, né, essa divisão, ela é muito importante porque realmente a gente atinge um lugar em que não seria muito possível a gente só como pesquisadores atingir. E tudo isso é muito pautado pela produção do audiovisual. Não sei quantos de vocês já assistiram os nossos vídeos, né? A gente teve aí um intensivão com Heidegger Nascimento, que é biólogo, mas trabalhou muito tempo com essa parte de mídias, e a gente entende já há algum tempo a necessidade da gente produzir bons materiais e divulgar com uma linguagem acessível aos públicos de forma geral. A gente que trabalha com conservação, a gente não pode falar só para observador de aves, né? A gente tem que falar para a sociedade como um todo, porque é dever de todos nós mantermos a nossa biodiversidade. Então, essa comunicação ela é muito importante, além do engajamento com a comunidade. Então, toda campanha de anilhamento a gente dá preferência a quem tem filhos. Então, as mães com filhos estão nos primeiros da fila para viver essa experiência. O Heitor nunca vai esquecer desse dia que ele passou com a gente. Nunca, tenho certeza. Ele vai ser um ser humano adulto e ele vai contar para as pessoas que quando ele morava em Fernando de Noronha, ele pegou um passarinho na mão que só existe em Noronha e soltou e devolveu para a natureza. E além disso, a gente tem vários materiais didáticos, né? Essa foto parece que faz 500 anos, né? Todo mundo de máscara. Mas foi em 2021. Aqui tem os QR Codes dos materiais que eu falei para vocês. Então, vocês conseguem baixar no celular. Esse é o livro que eu falei, que é um material de apoio para os professores, que é Entre o Céu e o Mar. E aquele é o mini guia do Aves de Noronha. Também tem tudo na nossa bio, quem quiser pegar depois.
E esse é o Manual de Observação de Aves, que é um produto que eu ainda não tinha comentado, mas que os guias sempre pediam muito. Eles sempre comentavam: ah, Cecília, vem muita gente dar curso, falar de assuntos diversos, mas é isso, às vezes eles estão tão cansados, os cursos sempre são à noite. E eles têm 200 empregos, né? Para você morar em Noronha, você tem que trabalhar em 200 lugares diferentes. E aí, eles chegam de noite e já não estão assimilando muita coisa. Então, tinha essa necessidade de ter algum material que você pudesse dar uma olhadinha depois. Eu digo, a Cecília falou aquilo, deixa eu ver se eu me lembro. Então, esse material a gente imprimiu ele físico, também foi um apoio do Grupo Cataratas. E eles, assim, ficam com... Eu acho lindo, que tal hora tem uma trilha que está com o livro debaixo do braço, com os clientes, assim, mostrando. É super legal. E, para finalizar, eu queria fazer um convite super especial para vocês. A gente ganhou um edital agora, né, do CRBio 01, para fazer um simpósio, o primeiro simpósio brasileiro de conservação dos ambientes insulares, que vai acontecer, né, que a gente vai abordar um pouco mais sobre as ilhas, tanto as ilhas oceânicas quanto as costeiras, né, ambientes insulares de uma forma geral. E esse evento vai acontecer no dia 2 e 3 de novembro, 100% online. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esses universos, esse universo insular, a gente vai ter pessoas todos são brasileiros, mas alguns moram fora do país, para dividir um pouquinho com a gente sobre o que é essa perspectiva de trabalhar com ambientes insulares, as dificuldades, as estratégias de se trabalhar nesses lugares. E lembrando, esse evento vai ser 100% online. E para quem tem CRBio ativo, o evento é gratuito. Para quem não tem, a inscrição é baratinha e 100% da inscrição é voltada para a conservação das aves de Noronha. Então, é isso. Muito obrigada. Quem não segue a gente, por favor. Temos tempo para pergunta, né?